Hoje iremos falar sobre o experimento de Buffon. Seu nome verdadeiro é Georges-Louis Leclerc, mais conhecido como Conde de Buffon, nascido em 7 de setembro de 1707. Buffon iniciou sua carreira acadêmica na Universidade de Dijon, cursando Direito por pressão paterna. Aos 26 anos ingressou na Academia de Ciências e em 1739 tornou-se responsável pelo Jardim do Rei. Foi um dos intelectuais franceses mais proeminentes no século XVIII, ao lado de iluministas como Voltaire e Rousseau. Conde de Buffon é conhecido pelos matemáticos por suas contribuições, como a tradução para o francês do método dos fluxos de Newton, ao avanço da silvicultura, da mineralogia e da metalurgia. Teoria sobre a origem da vida e o problema da agulha de Buffon. Os franceses deixou uma obra gigantesca, que escreveram com a colaboração de pequeno grupo de naturalistas, e dirigiu a monumental História Natural Geral e Particular, com a descrição do Gabinete do Rei, em 44 volumes, publicada entre 1749 e 1804. Em maio de 1733, Buffon submeteu a Academia Royale de Ciências, da qual se tornaria membro em 1734. Um artigo em que, entre outros problemas geométricos, calculava corretamente a probabilidade de um objeto firiforme de comprimento 2r atirado de forma aleatória intersectar uma das várias linhas paralelas separada por uma distância constante, em que 2r menor a. No intervalo de mais de 40 anos entre essas duas referências escritas, as únicas que lhe conhece sobre esta questão, Buffon realizou uma investigação experimental, não relativa ao problema da agulha, mas sim aquele que é hoje conhecido como paradoxo de Hesse. A respeito disso, cita-se o uso de probabilidades no campo de genética, nas análises de mercado e na economia, nas previsões meteorológicas, na engenharia e até mesmo nos estudos estatísticos do comportamento humano. No século XVIII, o matemático e naturalista francês Conde de Buffon estava interessado na probabilidade da agulha de comprimento L, lançada num plano marcado por linhas paralelas, tocar numa dessas linhas marcadas. Esse método se chama método de Monte Carlo. O que é o experimento de Buffon? O experimento de Buffon é um experimento de probabilidade cujo objetivo é, através de alfinetes, papel e linha, obtermos um valor aproximado de π. Como fazer? Para realizarmos o experimento é necessário uma folha de papel, lápis ou caneta, régua e alfinetes. Na folha de papel, faça linhas com distância igual ou maior à do comprimento do alfinete. Depois espalhe os alfinetes de forma aleatória na folha e conte quantos alfinetes cruzaram as linhas. Como calcular? Para calcular, temos o número x de alfinetes e multiplicamos por 2 e dividimos pelo número de alfinetes que cruzaram as linhas. No exemplo 1, tínhamos 70 alfinetes, 45 cruzaram as linhas, então ficou 2 vezes 70 dividido por 45, que deu aproximadamente 3,11.
No exemplo 2, a gente tinha 100 alfinetes, 58 cruzaram as linhas, 2 vezes 100 dividido por 58 deu aproximadamente 3,44. Ou seja, nos dois exemplos deu aproximadamente π. Durante a pesquisa, meu grupo teve muitos pontos de curiosidade e dúvidas. O primeiro foi na parte de qual forma utilizar, porque encontramos muitas e muitas fontes também, mas a gente acabou utilizando a fórmula de 2x sobre y, que daria um número aproximado de π. Durante os testes, a gente utilizou essa fórmula, e quanto maior o número de objetos lançado, maior é o número que aproximaria do π. E outra curiosidade também que a gente teve foi qual objeto foi lançado mesmo realmente, ou só foi uma parte teórica do Buffon. Uma grande dúvida se ele foi lançado ou não, ou o que foi mesmo, né? A gente encontrou que ele pode ter lançado pães em tábuas, próprias agulhas mesmo. A gente acabou utilizando a fósforo e deu muito certo. Na teoria do Buffon, ele previa que a haste ela deveria ser igual ou menor do que a distância entre as linhas paralelas. Então, o meu grupo, nós fizemos 3 simulações. Uma simulação em que a separação entre as paralelas é de 4,5 cm e o tamanho do palito de fósforo é de 4. A outra seria de mesmo tamanho, onde o palito de dente é de 6 centímetros, na mesma distância entre as linhas paralelas. Nós fizemos uma simulação via computador, que também ele é de mesma medida. Aproximadamente também era 5 centímetros na do computador. E um ponto interessante é que todos, independente desse ponto, pode ser maior ou igual à distância em relação à haste, todos os números chegam muito próximo de π. E é muito interessante a gente ver que a gente consegue fazer esses experimentos de várias formas, e é interessante também ver que a matemática ela é completa, sabe? A Mirella deu um jeito de calcular a probabilidade, mas se a gente for olhar na análise combinatória, a gente também pode usar a fórmula da probabilidade, que seria a probabilidade de palitos cair sobre a linha é igual os palitos que caíram sobre a linha sobre o número total de palitos, que seria o espaço amostral. E tendo isso, a gente consegue o número de π. E, cara, a gente pode também perceber através de uma razão. Por quê? Tem uma conta que, se você pegar o ângulo dos palitos, criar uma linha paralela e tudo mais, você consegue chegar numa conta, aí você considera o seno e tudo mais. Através de uma integral, você consegue chegar numa conta que dá o seguinte resultado: A sobre π. E considerando que A é o número de palitos total, vai ser o número de palitos total sobre π. E nisso, o resultado dessa conta vai dar aproximadamente o número de palitos que tocaram a linha. E se a gente for perceber na razão matemática, desculpa, a gente pode perceber que isso é real se a gente for substituindo, passando de um lado, não passando, né, colocando o valor e cancelando, a gente vê que isso é real. Então a gente vê como a matemática é linda e ela se completa, e coisas que a gente nem esperava, sabe, acontecem. Então, o nosso trabalho é esse. Espero que os senhores tenham gostado do nosso trabalho, e ver como esse experimento ajuda a gente a ver como esse experimento é curioso e que a gente aprendeu bastante coisa nele. Muito obrigado pela atenção, e é isso o nosso trabalho. Valeu!